Eu só passar aqui. Então, como já foi dito, né? HNSW, Hierarchical Navigable Small Worlds. Ou traduzindo, acho que ficaria Pequenos Mundos Hierárquicos Navegáveis. Vamos começar aqui. Bom, o algoritmo do HNSW é uma versão melhorada do NSW, que é Navigable Small World Graph, que consiste em várias camadas de grafos adjacentes e é utilizado na pesquisa próxima dos cavezinhos mais próximos. Pesquisa aproximada. Sua hierarquia resulta em precisão e velocidade de consulta alta, tornando-o adequado para dados de alta dimensão. Mas, quer se trate de um algoritmo HNSW do código aberto do autor original, ou de uma biblioteca de pesquisa clássica semelhante, por exemplo, como do Facebook, que a faz, ou outros algoritmos, quase nenhum deles atinge a performance em tempo real. Isso significa que o algoritmo HNSW não pode ser consultado enquanto constrói o índice, limitando a sua consulta. Por consequente, é necessário implementar um algoritmo NSW em tempo real, para que a inserção de dados e a pesquisa possam ser efetuadas em simultâneo e para que as consultas também possam ser efetuadas durante a construção do índice. Aqui no slide primórdio do HNSW. Então, enquanto o NSW, primórdio do HNSW, enquanto o Navigable Small Worlds resolve o problema de pesquisa divergente de grafos vizinhos por meio da criação de um grafo navegável, sua complexidade fica muito alta e chega a níveis de múltiplos logaritmos, ou seja, muito grande. E o desempenho global é facilmente afetado pela dimensão do grafo. Logo, o que o HNSW fez foi combinar a estrutura hierárquica com a ideia de probabilidade da lista de saltos, que em inglês eles chamam de Probability Skip List. Essa lista funciona através da construção de várias camadas de listas ligadas, onde na primeira camada a gente encontra ligações que saltam muitos nós ou vértices intermédios, e à medida que descemos nas camadas, o número de saltos de cada ligação diminui. Isso. Então, a gente vê que por trás do gráfico, durante a pesquisa, a gente começa numa camada superior, com ligações mais longas e os vértices que tendem a ter ligações separadas em várias camadas. Significa que, por padrão, a gente começa na fase de zoom in. E como está mostrado na figura de baixo, no layer 210, o ponto vermelho representa o ponto de entrada do grafo. A pesquisa começa nele. E a linha sólida vermelha representa o vizinho local mais próximo entre as camadas. E a linha pontilhada vermelha representa a passagem entre as camadas. A gente salta de uma camada para outra e repetimos esse processo até encontrar o ponto verde, na camada 0. E quando isso acontece, é indicado que a pesquisa está concluída, quando a gente acha o ponto verde. E em relação à imagem de cima, né, significa o seguinte: na construção do grafo, cada nó pré-calculará o grau de si mesmo, que é o nível mais elevado em que ele aparecerá no grafo. Se o grau de um nó for 1, então ele aparece nas camadas 0 e 1. E a camada 0 terá todos os dados. E sua distribuição dos dados diz que quanto maior for o número de camadas, menor será o número de dados, e maior será a distância entre os nós. Logo, a pesquisa será muito rápida e pode ser reduzido o número de nós que precisam ser percorridos durante a pesquisa. Agora, a gente entra na parte em que a gente efetivamente faz o algoritmo em tempo real. Numa situação dessas, onde ambas a inserção de dados e consulta acontecem, para nós adjacentes, uma vez que a expansão ocorre, a estrutura interna de armazenamento do vetor anterior será alterada.
Se houver uma pesquisa nesse momento, o programa vai falhar devido ao acesso da pesquisa à estrutura inválida antes da expansão, pois será adicionado um bloqueio de leitura escrita, que aqui está escrito em português para eu traduzir, mas em inglês é read-write block, e esse bloqueio acontece durante a pesquisa para proteger a situação de inserção e de consulta ao mesmo tempo. Durante essa inserção de dados e pesquisa simultânea, esse bloqueio de leitura e escrita afeta apenas a expansão do grafo, que é rápido. E o cálculo dos adjacentes ao nó recém-inserido, que é calcular os pontos de adjacência para o nó recém-inserido e construir a estrutura do gráfico, é o que mais demora. E como ele não é afetado pelo bloqueio, esse bloqueio existente não influencia muito no desempenho da pesquisa e possibilita que a gente faça simultaneamente. E agora, nesse outro gráfico aqui, a gente tem que, durante o processo de consulta, a gente precisa que as estruturas de dados sejam capazes de ler a informação vetorial de todos os nós para calcular uma distância. No exemplo da FAIS, a biblioteca de pesquisa semelhante do Facebook, acontece um erro de limite ao fazer a pesquisa em tempo real. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece porque eu não respondi isso aqui no slide para responder na fala. Porque eles têm, por exemplo, eles definem o Distance Computer, que na FAIS ele é responsável por aceder à informação vetorial de todos os nós e uma visit table para marcar todos os pontos visitados durante uma pesquisa em tempo real. As consultas podem encontrar pontos recentemente inseridos para os quais o Distance Computer não consegue obter informação vetorial correspondente a esses pontos inseridos durante a pesquisa em tempo real. Porque ele não é dinamicamente expansível, por isso resulta num erro fora dos limites. Então, o que o HNSAW faz para corrigir isso, ele usa o raw vector, o vetor bruto, como na imagem, para obter a informação vetorial em tempo real, o que significa que ele faz isso dinamicamente, ou seja, em tempo real significa dinamicamente expansível. Ele evita, assim, erros fora do limite. Eu acho que para essa parte é isso. E esse daqui é um exemplo na prática que a gente fez numa plataforma chamada Jupyter, só que eu não consegui apresentar a plataforma aqui para eu poder rodar o código. Então, o Lucas vai explicar o exemplo. Então, estão me ouvindo? Tô conseguindo me ouvir? Aqui tá tudo certo. Beleza. Tô vendo sim. Aqui que bugou. Então, aí, primeira parte vai ser gerado os dados da amostra, né? A gente vai botar o número de elementos, né? Dimensão. Pode passar. Lembrando que isso é o código, né? Lá do artigo que ele deu um exemplo de busca usando o HNSW. Então, aí vai ser declarado o índice. A gente inicializa ele e lembrando que o número máximo de elementos ele já deve ser conhecido antecipadamente. Aí agora a gente vai inserir os elementos e controlar o valor, o recall pelo valor de EF. E o EF pode passar. É isso. Aqui lembrando, só fazendo uma correção, porque não deu tempo de mudar. Na verdade, a descrição desses dois primeiros códigos aqui. Então, porque aqui no labels distance, ele vai, na verdade, armazenar os dados. Os dados vão ser dois arrays do NumPy que vão ser armazenados aqui com os vizinhos mais próximos, tanto dos labels e dos distance. Aí aqui a gente vai printar e o output vai ser esse, com
o espaço, a dimensão, o M, né, como que foi citado anteriormente, o tamanho do índice e aqui o parâmetro do trade-off, né, entre a velocidade e a qualidade da busca. Fazendo como foi alertado aí, vendo se vale a pena ou não, por conta disso. É isso. Tá bom. Bom, obrigado, Lucas. Deixa eu fazer um comentário. Aqueles dois sistemas que eu pedi para vocês olharem, o Milnus e o... Como é que é o nome do outro que eu sempre esqueço, meu Deus do céu? O Redis e o Milvus, os dois implementam os dois, o HNSW e o Product Quantization. Só que a gente já usou o Redis para fazer coisas práticas. Na hora de indexar com o HNSW, leva um tempão para ele construir o índice. É praticamente impossível você fazer alguma coisa dinâmica com o Redis. Você constrói o índice e passa a usá-lo e ponto final. Agora você dizer, bom, então ele é muito pior do que o Product Quantization. Não é bem assim. Porque o Product Quantization, quando ele faz o cluster inicial dos vetores, ele pega os centroides dos clusters e nunca mais muda. Se você coloca vetor e tira vetor, os clusters, os vetores que ele usa para abstrair os conjuntos, continuam sempre os mesmos, ele nunca atualiza. Então, pelas tantas, você teria que reconstruir os clusters e refazer todo o Product Quantization lá dos vetores. Só que ninguém faz isso, continua simplesmente usando os mesmos vetores para fazer a quantização dos vetores. Então não é bem assim dizer que o HNSW é muito mais lento que o Product Quantization, porque eles estão fazendo coisas diferentes, né? Bom, agora o HNSW parece uma coisa bem estranha, mas no fundo, se você pensar um pouco, o que ele faz é pegar o grafo e abstrair um pouco o grafo. O grafo é a camada 0, né? Aí ele abstrai um pouco o grafo e cria uma camada 1. Mas o que é abstrair o grafo? No fundo, é você pegar alguns dos nós do grafo da camada 0, colocar na camada 1 e fazer as ligações entre eles. E você vai fazendo isso hierarquicamente até que você chega numa camada que, na verdade, tem um nó só, poucos nós. Então, o problema é que você, hierarquicamente, dado um nó, e essas múltiplas camadas, na camada 0 você escolhe por onde é que você vai descer. Aí desce para a camada 1, depois para a camada menos 1, até chegar a 0. Essa forma de descer hierarquicamente também não é grande novidade. Tem um método de acesso para imagens chamado método piramidal, que no fundo é a mesma coisa. Você pega a imagem, aí reamostra a imagem e cria uma segunda imagem que é muito menor que a primeira, porque simplesmente você reamostrou, e faz isso algumas vezes. Então é como se você tivesse uma pirâmide. Você procura na imagem, digamos, você dá um ponto no espaço R2, por exemplo, e procura aonde que ela está próximo daquela imagem, na camada 0, na camada mais em cima da imagem. É nesse pedacinho aqui, aí você desce e olha só o pedaço da imagem correspondente àquele até chegar à imagem como um todo. Isso é exatamente a mesma coisa que o HNSW está fazendo, só que o HNSW está trabalhando com vetor, que é a coisa mais confusa de abstrair. Outra forma de entender o HNSW é imaginar que, bom, você quer ir para algum lugar, né? Então, bom, esse algum lugar é uma rua, bom, não sei, é nessa cidade aqui. Então você já pegou e selecionou numa primeira camada qual é a cidade que você tem que ir. Aí na cidade você diz o seguinte, bom, onde é que é essa rua? Ah, é naquele bairro lá. Então você já fez uma aproximação melhor que é o bairro. Até que você olha o bairro e diz, não, é aquela rua lá. Aí você desce para a rua. Então, hierarquicamente, você vai fazendo uma busca. Isso é bem comum, né? Eu já citei duas estruturas de dados. O HNSW é essencialmente uma manifestação dessa ideia para uma coisa mais complicada, mais estruturada, que é um grafo. E funciona bem, exceto por esse detalhe que ele leva muito tempo para ser construído.
Se vocês forem brincar com redes, vocês vão perceber isso aí na carne, né? Vai levar um monte de tempo para ele construir um índice. Mas é isso mesmo. Bom, meninos, eu vou parar aqui a gravação que eu esqueci de